Nesse momento volta a chover. Nesse momento, todo mundo evacuando, Vamos correr. Todo mundo correndo, O morro voltou a pitar, todo mundo saindo, Vamos correr, pessoal. Todo mundo ali, todo mundo correndo. Tá descendo praticamente todo o morro novamente aqui, a gente acompanhando. Descendo, pessoal, a viatura da Brigada Militar também saindo. Todo mundo, vamos voltar. Isso, pessoal, estamos saindo, bombeiros aqui também. Saindo, todo mundo correndo. Alerta, pessoal saindo aqui, tendo o pessoal com a cadeira de roda aqui também. Saindo, bombeiros tirando o senhor, na verdade, com cadeira de roda. Todo mundo saindo, correndo, de volta a deslizar. Crianças. Meu nome é Carlos Costa Beber, esse é o programa Pense Grande. Nós estamos com uma programação justamente voltada para a reconstrução do centro do Rio Grande do Sul. Nós estamos entrevistando, conversando com autoridades, personalidades, técnicos, para ver as sugestões, como nós podemos reconstruir essa parte do Estado e como podemos nos prevenir para eventuais retornos dessas situações climáticas. Hoje nós vamos ter a honra de conversar com dois professores da universidade, do Centro de Tecnologia da UFSM, a professora Ruth, que vai dar uma aula de conhecimento, e o professor Magnus, também do Centro de Tecnologia. Bem-vindos. Obrigado. Eu disse, vai ser difícil, 3 professores aqui para administrar o nosso tempo, não vai ser fácil. Bom, a professora Rutineia Tassi, professora do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental do CT da UFSM, lecionou na Universidade de Rio Grande, na Fundação Universidade de Rio Grande, formada em Engenharia Civil pela URGS e mestrado e doutorado em Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental também pela URGS, tendo trabalhado na iniciativa privada também, isso é ótimo. Trabalha com pesquisas relacionadas às águas pluviais, sistema de drenagem pluvial, uso de técnicas compensatórias, soluções baseadas na natureza e infraestrutura verde, bem legal. Planos diretores de drenagem pluvial e modelagem hidrológica e hidrodinâmica. Põe currículo, né, Magno? Não, é diferenciado. Tem experiência em geoprocessamento, gestão de recursos hídricos, ecohidrologia e terras úmidas. É professora também do pós-graduação em Engenharia Civil e pós-graduação em Engenharia Ambiental do FSM e é orientadora dos níveis de mestrado e doutorado. Magnus Baroni nasceu lá em Juí, terra dos meus parentes, lá Costa Beber, tem aos montes lá. Tem os conhecidos por lá. Lá em Juí. O Magnus é engenheiro civil pela Unijuí, possui pós-graduação em nível de mestrado e doutorado em geotecnia na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foi professor da Unipampa, em Alegrete, né? Sim. E entre 2011 e 2015. É professor do Departamento de Transportes da UFSM e professor do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, mestrado e doutorado. É líder do Grupo de Pesquisa em Geotecnia e Meio Ambiente e participa do Grupo de Estudos e Pesquisa em Pavimentação e Segurança Viária. O nível, a régua subiu agora, né? Pessoal, eu pedi para os professores, então, como é uma pauta mais técnica, mas nós vamos procurar dar uma abordagem, né, bem ampla, e então eu pedi uma pauta de assuntos para tratar com eles, tá? Bom, nesse primeiro bloco, o evento climático, suas características, consequências hidrológicas, geotécnicas e impactos na infraestrutura. Por que o evento climático foi extremo? O que se pode esperar sobre esses eventos? Professora Ruth. Bom, então, inicialmente, Carlinhos, muito obrigada pelo convite. Eu acho que é uma honra estar aqui, né? A honra é nossa. Representando aí a minha categoria de estudos, né? Que trabalhamos com hidrologia, né? Com a parte de modelagem. Nunca se falou tanto em hidrologia. Né? Saiu até a definição do conceito do que faz um hidrólogo, né? Na mídia, né? Então, antigamente ninguém falava, né? Porque ele é uma... Na verdade, a formação da hidrologia ela é uma sub-área, né? Dentro de diferentes formações, né? Então, hoje a gente está discutindo muito a questão da hidrologia, né?
E dentro da hidrologia, uma das coisas em que a gente se ocupa muito é a questão do estudo das chuvas, né, desses fenômenos da chuva, né. Então, normalmente o que a gente faz? A gente procura evidências do passado para entender o comportamento das chuvas, né, e traçar, né, diretrizes para o planejamento das nossas infraestruturas, inclusive, né, baseado no comportamento das chuvas que a gente observou no passado. Mas a gente sabe que agora a gente não pode mais fazer isso. A gente tem que entender o passado e incorporar as previsões para o futuro, né? Incorporar a questão das mudanças climáticas do futuro, né? Então, esse evento ele vem para nos mostrar um pouco disso, dessa importância da gente, inclusive, ter uma quebra do paradigma do ponto de vista de estudo das chuvas. Foi um paradigma brutal que foi quebrado. Brutal. Muito drástico. Então, esse evento, né, ele tem características que, no conjunto, sim, nos permitem dizer que ele foi um evento extremo, né, pelos diferentes aspectos. Ele foi um evento de precipitação aí que ele teve uma abrangência que cobriu uma estimativa aí aproximadamente 60% do território gaúcho, né. A gente teve uma frente estacionária por longos dias, caracterizada por altos volumes de precipitação, né, volumes consecutivos, dias consecutivos com elevados volumes de precipitação, batendo recordes que a gente não tinha registros na nossa série histórica, com grandes acumulados, né, e uma característica bastante peculiar também, que foi o deslocamento dessa onda de maiores volumes de chuva que inicia aqui na região central do estado, né, e talvez isso justifique porque foi tão castigada a nossa região, né, a quarta colônia, né. Interessante, eu te não interrompendo, né, mas eu vi aquela primeira apresentação no evento que foi feito lá no Centro de Tecnologia, né, e que o professor mostrou a imagem de satélite, né, é uma cunha entrando assim no Rio Grande do Sul. Que coisa impressionante aquilo. É impressionante, porque ela começa na região oeste, vem avançando, e os maiores volumes de chuva, eles começam a acontecer aqui na região central, no dia 29, no dia 1º, dia 2, aqui na região central, e isso vai avançando em direção à serra, né, e notadamente vai marcando aí muito negativamente, né, com consequências bastante severas, porque essa precipitação de alto volume, ela incidiu justamente na cabeceira dos principais rios formadores do Jacuí e do Taquari. Foi uma coincidência? Foi uma coincidência, uma combinação de fatores que foi muito crítica, né? Então, por esses aspectos, a gente já pode dizer que ele é um evento considerado muito crítico, né? No dia 1º de maio, nós tivemos aqui na estação meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia o recorde do registro de precipitação diária, né, que nós temos na série histórica. Então, desde 1961, a gente tem uma estação dentro da UFSM com monitoramento de precipitação, e aí no dia 1º de maio nós tivemos mais de 213 milímetros de precipitação. Foi o maior volume até então registrado num dia. Antes disso nós tínhamos tido 180 milímetros, 190 milímetros, mas nunca tínhamos superado a marca dos 200 milímetros, né? E o mais curioso é que no dia 1º nós tivemos esse volume de 200 milímetros, mas que no dia anterior nós já tínhamos tido quase 80 milímetros e no dia seguinte nós já tivemos mais de 100 milímetros também. Então a gente fecha 3 dias ali consecutivos com quase 440 milímetros de precipitação. Em 3 dias. Em 3 dias, né? E tenho que dizer que esses 3 dias, né, dentre, né, um conjunto de dados ali, mas esses 2 dias especificamente, o dia 1º e o dia 2 de maio, eles estão entre os 11 maiores eventos de precipitação que a gente já teve aqui em Santa Maria. Se eu pegar os 11 maiores, um é do dia 1º e o segundo é o do dia 2. É impressionante. É impressionante. Realmente assim, foi... E, professora, essas consequências a gente viu por imagens. Vocês colocaram as principais consequências ideológicas e geotécnicas para a população. Os efeitos disso. Então, do ponto de vista hidrológico, né, na verdade o processo hidrológico de movimentação das águas, ele é bastante complexo, né, especialmente se a gente pensar aqui a nossa região, que ela tem uma característica geomorfológica de muita complexidade, né, a gente tem a região das encostas, que faz
fazem com que os movimentos das águas eles sejam convergentes para o canal, né, do caso rio. Dos vales aqui, né, aqui na Quarta Colônia, né, as águas vêm dos morros e vai cair no vale. Exatamente. E daí, então, o que que acontece? A gente tem nas encostas, e aí a gente tem toda a parte geotécnica, né, então o encharcamento dessas encostas, né, por altos volumes de chuva que saturaram o solo. Tem que dizer também que antes do dia 29 nós já tínhamos um total de quase 60 milímetros de precipitação, só no mês de abril, né? Então a gente já tinha volumes de precipitação bastante expressivos e ainda a gente teve esses 400 milímetros, né? Então a gente tem uma combinação bastante crítica, água das encostas indo para o canal dos rios, né? Mais encaixados na região dos morros, e aí eles encontram uma planície de inundação aqui na região da Quarta Colônia, né, mas nos vales ali, então, como consequência, né, o extravasamento da calha. Interessante porque para a natureza, né, 1 milhão de anos não é nada. Agora, para nós, 100 anos é muita coisa. Então, essas consequências, como é que nós vamos nos preparar para essas as circunstâncias extremas como nós estivemos vivendo, né? Como nós falamos antes, não tem dinheiro para recuperar tudo isso aqui. Quantos anos vai? Mas essas lições, né, professor, essas lições agora que a gente está custando muito caro para muitas regiões do Rio Grande do Sul, um preço altíssimo em termos de vidas humanas, de patrimônio dessas famílias. E qual minimamente nós podemos nos preparar para esses casos extremos da meteorologia, do clima? Não, perfeito. Então, primeiramente, obrigado, Carlinhos, pelo convite. É uma honra representar o pessoal do Centro de Tecnologia, o pessoal da Engenharia Civil, né? E a minha área mais específica, que é a parte da Engenharia Geotécnica. A Ruth já fez uma boa introdução e ajudou bastante em tudo. E, obviamente, para a gente conseguir se preparar para o futuro, a gente tem que entender primeiro o que está acontecendo, né? A gente só consegue se preparar para alguma coisa depois que a gente tem o domínio minimamente conceitual de qual foi o fenômeno, para a gente poder entender e pensar o futuro. Então, o que aconteceu foi algo realmente extremo, porque, conforme a Ruth estava comentando, a gente teve em poucos dias uma incidência de chuvas muito grande. Isso fez com que o nosso solo ficasse saturado, né? As nossas encostas, elas acabaram com muita água descendo por elas, formando alguns arroios e riachos, vieram rios gigantescos. Isso foi se movimentando e a água tentou achar seu caminho. Tentou achar o rio, por exemplo. E o rio não tinha essa vazão suficiente. E aí acabou chegando na ponte. E a ponte, por vez, ela não estava preparada para esse volume de água, então a ponte acabou tombando. Então a gente não estava acostumado em alguns pontos com a água chegando talvez na cota do tabuleiro das pontes. Isso hoje aconteceu. Então a gente está agora numa campanha muito grande para a reconstrução, né? Então como é a preparação? Por exemplo, a gente vai fazer as novas pontes aqui em Santa Maria, Quarta Colônia, Rio Grande do Sul, seja onde for. A gente vai ter que fazer um estudo e entender qual que é a cota máxima dos rios. Porque a gente não tem como pegar o recurso que está sendo recebido, fazer um projeto e arriscar fazer uma ponte da mesma cota. Porque daí futuramente pode acontecer a mesma coisa. Daí a gente fala, não, mas foi um exemplo extremamente extremo. Foi extremo na nossa região. Mas na região do Vale do Taquari não é tão extremo assim. O ano passado já aconteceu. Né? Então, se me perguntar tecnicamente o que você acha que vai acontecer, tomara que isso nunca mais aconteça. Contudo, eu não consigo assinar um papel e dizer assim, eu estou dizendo que não vai acontecer. Eu e nenhuma outra pessoa, né? Interrompendo um pouquinho, Marcos, né? Dá para comparar, nós estamos vivendo aqui no Rio Grande do Sul, né, o mesmo fenômeno que foi a pandemia a nível mundial, só que aqui uma pandemia agora localizada. E eu sempre dizia que nos livros de administração, durante a pandemia, a maioria perdeu o seu sentido, porque mudou drasticamente a economia mundial, né? Muitos do que tem de conhecimento tecnológico que se tinha até agora perdeu validade, que são outros parâmetros que nós vamos ter que utilizar daqui para frente. Não, com certeza.
talvez a base conceitual, matemática, no dimensionamento estrutural, né, de uma obra de infraestrutura, seja uma ponte, seja uma encosta, seja uma estrada, a parte conceitual, matemática, ela não está errada. Certo. Agora, os parâmetros que alimentam ela, esses precisam ser revistos. Então, eu tenho que trabalhar com uma outra cota de cheia. Eu tenho que trabalhar, por exemplo, quando for fazer um pavimento, essa região do pavimento é uma região que ela vai sofrer alagamento ou não vai? A base do pavimento, a subbase de uma estrada, eu vou trabalhar com o solo ainda, sabendo que esse solo vai estar sempre encharcado e ele vai deformar mais? Ou será que é o momento de eu investir um pouco mais e trabalhar com agregado, com pedra na base, né, com BGS, que é agregado simples, que é um material que não sofre tanta influência das águas? Né? As nossas rodovias, isso é característica da nossa região, muitas vezes elas funcionam como um dique. Sim, né? sim, Eu tenho sim. a rodovia, foi aterrado, eu tenho água de um lado e água do outro. E aí a água está agindo. E aí muitas vezes assim, mas nossa rodovia sempre tem deformação e tudo mais. Tá, mas não é a camada finalzinha do asfalto ali do pavimento. É a camada estrutural do pavimento que está sofrendo esses efeitos. Né? Aí pega uma concessionária nova, né? Tipo a Sacir. Primeira coisa que eles estão fazendo, eles estão abrindo as rodovias e fazendo um monte de dreno vertical. O que eles estão fazendo? Eles estão tentando drenar a rodovia para ver se eles aumentam a vida útil da obra. Interessante. Isso é investimento ou isso é gasto? Uhum. A gente tem que entender, começar a pensar também, não só na engenharia, mas começar a entender o que é investimento e o que é gasto. O que eu vou gastar hoje, mas qual vai ser a vida útil da minha obra? Escolher os materiais que eu vou utilizar nas obras, que esses materiais tenham uma capacidade de suportar esses eventos, que ora podem ser de chuva, mas ora pode ser de seca. Né? A gente não está preparado para as cheias do que aconteceu agora. Mas também se tiver uma seca agora em janeiro do próximo ano, a gente vai ter falta de água. Então a gente está sem água no período de maior cheia da história e talvez 6 meses depois a gente vai estar com seca de novo. Como é previsto. É previsto. Então isso é resiliência climática, essa é a preparação. É a gente pensar em estruturas que sirvam ao bem comum, né, ao meio público, à comunidade, e essas estruturas consigam nos dar uma garantia um pouco melhor para o inverno e para o verão. Ou para a seca e para a cheia, né, para as mudanças abruptas de temperatura. Então é esse conceito que a gente tem que começar a investigar um pouco mais, mas não adianta investigar só na academia. A gente tem que fazer um esforço como academia para que isso chegue nos órgãos que fazem as obras, que executam. E isso é muito difícil, porque falta muita comunicação entre uma ponta e a outra. Sempre houve, isso é um grande problema, né? E existe uma dificuldade também que eu vejo hoje em dia, porque, por exemplo, se nós pegarmos como caso municípios pequenos, vamos pegar aqui da Quarta Colônia. Vamos pegar Agudo ali, que sofreu diretamente. Municípios menores, eles em geral contam com um engenheiro. O engenheiro faz tudo. É o engenheiro que tem que tomar conta da ponte, da rodovia, da obra de drenagem, do abastecimento de água que falhou, do esgotamento que rompeu, né? Então é muito dificultoso também para essa pessoa se apropriar de um nível de conhecimento que tem que transcender talvez aquele conhecimento que ele adquiriu quando se formou na faculdade, para ele hoje aplicar isso, né? Então, sabe, a gente tem que se aproximar dessas pessoas, né? Sabe, Ruth, assim que eu convivo, né, nesses ambientes de prefeituras, de dentro da academia, e é exatamente isso, né? As pequenas prefeituras têm o secretário de obras ali, que é um engenheiro, e por isso que eu digo, meus amigos prefeitos, né, tem que estar dentro da universidade, as prefeituras têm que estar dentro da universidade, os seus técnicos têm que estar atualizados. A universidade pública, aqui nós temos uma universidade gigantesca, um patrimônio só no centro de tecnologia, não estou falando nem nas outras áreas, ciências rurais, que também tem muita área florestal e tudo mais. Então, não podemos nos dar o luxo de desperdiçar. Aquele evento que foi feito lá no CT, naquela sexta-feira, né, e eu convenci o Tiago, nós temos que convidar não só o público interno, convidar também as prefeituras. Tá? E foi uma dificuldade para trazer. Vieram 4 prefeitos e uma equipe que lá do Alegrete, que eu convidei o prefeito, que é meu amigo, mandou. Né? Então, como faz falta, o Marcos falou, né? Faz falta de conversar, de trocar essas informações. Tá? Tem gente que nem sabe onde é que
está dentro da universidade qualquer solução. Então, essa nossa provocação, só o que o Magnus falou agora, nessa questão de infraestrutura, é uma aula fantástica, né? O recurso já é pequeno, nós trabalhamos com cursos limitados. Então, vocês da academia, né, têm essa capacidade de oportunizar, fazer mais com menos. E às vezes são pequenas intervenções, assim, só para complementar, né? O Magnus, ele falou bastante da questão da rodovia, né? Eu vou pegar como exemplo a própria 287, que lá em Candelária, que a estrada era um dique e a estrada estava atuando como vertedor, né? Se a gente lembrar da imagem, né? A água passando por cima, né? Tanto é que depois comprometeu seriamente a estrutura da rodovia. Mas aí eu também pego todas as obras de drenagem viária, né? Todas as galerias, enfim, os bueiros que hoje a gente tem, né? Só pegando nas rodovias como exemplo. Até o critério de projeto desse tipo de obra também, né? Às vezes com pequenas intervenções a gente consegue fazer uma melhoria da característica hidráulica para que aquele tipo de obra ele vai funcionar bem durante o período da cheia, mas também durante a estiagem. Porque, tomando como exemplo aqui a região nossa, em que a gente tem muitas regiões planas, muito transporte de sedimento, é muito crítico para uma obra de drenagem quando a gente tem velocidades de escoamento também muito baixas, porque a gente acaba depositando aquele sedimento, comprometendo às vezes a seção de uma galeria, e aí quando vem a cheia, ele já está obstruído, porque aí cresceu a vegetação, inclusive, em cima daquele sedimento, né? Então, até melhorias nas características hidráulicas dessas seções para que elas sejam efetivas também no escoamento das pequenas vazões. A gente tem que pensar, né? Porque a gente está pensando em drenagem normalmente a gente associa a grandes vazões, mas a gente tem que lembrar das pequenas vazões, porque estas também podem comprometer severamente o funcionamento durante as grandes cheias, né? E a gente tem esse conhecimento, né? Às vezes é uma pequena modificação na base de uma galeria, né, para facilitar o escoamento, fazer um escoamento convergente, uma seção em V, né, no fundo. Então, pequenas melhorias, às vezes. A gente não está falando de grandes custos. Às vezes é uma obra que ela naturalmente seria executada, mas uma pequena melhoria implica num grande ganho do ponto de vista de eficiência, né? Fantástico. Olha, só esse primeiro bloco que já valeu o programa, porque foi tanto conhecimento, tanta informação, assim, muito bom. Nós estamos concluindo o nosso primeiro bloco hoje, vai ser difícil administrar o nosso tempo. Nós estamos aqui com o Carlinho da Cotricel, nossa grande cooperativa aqui do Centro-Estado. Um abraço para o meu amigo Zé, que é o presidente, o Salerno, pai do nosso prefeito aqui de Restinga Seca, e os meus queridos amigos e alunos lá do Sebrae, que prestigiam aqui a gente, e também a maior imobiliária de Santa Maria, que é a Cancian, que hoje se incorporou aqui ao nosso time. Nós já voltamos aqui nessa conversa muito querida, trazendo aqui a professora. Olha só, conseguimos reunir todo aquele time, conseguimos trazer aqui do CT a Ruth e o Magnus para nos dar essa aula aqui de reconstrução do Rio Grande do Sul. Nós já voltamos. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Se tu quer abrir a tua própria loja, a gente te dá o passo a passo. Que baita vitrine, hein? E tá pensando em bombar nas redes e vender online? Temos muitas dicas pra ti. Curte e compartilha. E pra quem quer renovar o cardápio, a gente tem a receita. Um churrasquinho de fundamento. Seja qual for o teu negócio, o Sebrae é pra ti. Acesse sebraeprati.com.br e saiba como podemos te apoiar. O Sebrae é pra ti! O Sebrae é pra ti! Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vem ser mais. Assine agora pelo WhatsApp 55-3213-7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você.
Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. Conheça as delícias da nova pastelaria Delivery da região, Império do Pastel. Com cardápio variado e saboroso, temos opções de pastéis de massa artesanal para todos os gostos, desde os tradicionais de carne até a linha gourmet, como de camarão ao molho da casa. Disponível no delivery ou retirado no local. Tudo feito com ingredientes frescos e de qualidade. Império do Pastel, qualidade e preço bom. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Estamos com o segundo bloco do programa Pense Grande, com a professora Ruth e o professor Marcos, do Centro de Tecnologia do FSM, e tratando justamente da reconstrução do centro do Rio Grande do Sul. E agora, no intervalo, o Magnus veio com uma ideia e a Ruth já endossou. Muito importante essa sugestão que vocês estão fazendo. Vamos lá, Magnus. Eu estava conversando e explicando para o Carlinhos algo que a gente já vem conversando dentro do Centro de Tecnologia e que a gente já conversa às vezes no corredor com um, com o outro, mas às vezes precisa um evento extremo assim para reunir mais pessoas e fazer com que a comunicação interna nossa mesmo flua melhor. Então a gente comentou no primeiro bloco que existe uma falha de comunicação entre a universidade, entre as prefeituras, talvez essa parte de extensão, e existe. Só que a universidade, qual que é o papel dela? O papel dela é formar. A gente também não pode se colocar como um escritório que vai resolver problemas da comunidade. A gente não tem essa capacidade, muitas vezes técnica, porque a gente trabalha mais talvez com pesquisa e é nosso ponto final da engenharia. Talvez eu quero um cara mais da técnica, de materiais e produtos. E a gente precisa talvez fomentar melhor essa técnica. Então talvez uma das saídas para pensar numa região é ter um consórcio entre prefeituras, entre cidades, onde se crie um escritório, daqui a pouco um escritório modelo de engenharia focada em infraestrutura, com algo focado em clima, hidrologia, geotecnia, geologia, plano diretor, porque a infraestrutura, infelizmente, das prefeituras locais, da própria defesa civil, do próprio Estado, muitas vezes acaba falhando. A gente entrou num estado de calamidade. O senhor comentou da pandemia. A gente está novamente associando ao mesmo fenômeno. Sim. A gente está com um estado de calamidade agora climática. O que é calamidade? A calamidade vai ser decretada quando o Estado não tem mais a capacidade de infraestrutura para dar conta do problema que se causou. Mas talvez um escritório centralizado para uma região que tenha problemas semelhantes, com uma equipe técnica, e esse escritório centralizado ele fosse responsável por fazer a manutenção das obras, que nem a Ruth estava comentando, por ampliação de algumas outras obras, e talvez esse escritório fosse pensar o bem da região, focar em fazer os grandes projetos, focar em mostrar a obra de engenharia, mostrar a necessidade, montar o orçamento para isso, certo? Pegar isso, botar numa pastinha e levar para Brasília. Brilhante. Olha, e aí vamos buscar o recurso. Você sabe que eu falo de cadeira, porque eu faço sempre um trabalho voluntário junto aos prefeitos, eu gosto disso, né? E eu vejo essa carência, sabe? Mas tinha nos faltado essa ideia que só numa emergência, a emergência traz essas oportunidades, sabe? Toda crise tem oportunidades. E essa é uma. Porque a similaridade aqui na região, né, e mesmo passando de Santa Maria para o oeste, a várzea vai embora, vai até lá aos contrafortes lá de Santiago, Jaguari. E eu recebi uma sugestão lá do CT sobre padronizações de pontes, porque cada prefeitura, uma é 13 metros, outra é 15, outra é 8. E então eu mandei para todos os prefeitos essa sugestão. Mas se tem realmente, né, um escritório central, um consórcio de engenharia
que torna baratíssimo, fica um custo irrisório. E aqueles detalhes que a Ruth falou agora também no intervalo rendeu muito, né, Ruth? Os detalhes podem fazer muita diferença. O que eu vejo é isso, né? E eu acho que ele poderia ser um escritório pensando num desenvolvimento resiliente da região, né? Porque o que nós estamos vendo hoje já começou, né? Eu tenho observado isso na mídia, uma competição, se saudável ou não vou dizer aqui, entre municípios. Quem é o município mais resiliente às mudanças climáticas, que ele pode receber daqui a pouco uma indústria que vai se estabelecer, que vai ter uma malha viária que é resiliente, que tem uma infraestrutura que não vai ser danificada num evento que se repita, talvez como esse, nos próximos anos. Então, ele também, eu acho que ele também viria para fazer essa questão da resiliência de um ponto de vista de infraestrutura, com soluções bastante customizadas para a realidade da região, né? Entendendo as demandas da comunidade, porque eu não posso simplesmente... Eu trabalho com infraestrutura verde, por exemplo, e a gente tem exemplos de diferentes países com infraestrutura verde. Eu posso trazer o exemplo da Alemanha, que é líder mundial em uso de telhados verdes. O que funciona lá com telhado verde não vai funcionar aqui, porque nós temos climas diferentes. E o que funciona aqui não funciona em Minas Gerais, embora seja o mesmo país. E talvez o que funcione na Quarta Colônia não vai funcionar bem na Serra, mesmo dentro do estado. Então, esse escritório, ele cumpriria essa função do entendimento profundo da realidade local e trazendo soluções, adaptação de soluções que talvez a gente já conheça, mas para a realidade local. E com outro detalhe, uso de materiais locais. Porque eu não posso simplesmente propor técnicas que eu tenha que daqui a pouco importar materiais ou trazer de um outro estado, e isso encarece, inviabiliza muitas vezes, né? Então tem toda a questão de materiais também, e que um escritório com sede na região, né, ele consegue identificar, ele consegue mapear isso mais apropriadamente. Sabe, Ruth, que vocês estão inspirando, né? Tô achando maravilhosa essa nossa conversa, e porque vai haver também uma realocação de pessoas e de empresas. Né? Pessoas e empresas agora vão querer analisar onde é que eu vou morar, onde é que eu vou instalar minha planta industrial. Com certeza. Então, regiões que estão, digamos assim, planejadas para receber impactos desse porte, não sejam mais abaladas. Assim, acho que as pessoas não têm ideia dessa migração que vai ver, começou já a ver. Né? Eu sou uma empresa italiana ali do Vale que nós já estão procurando outro rumo, e assim vai acontecer muito, porque não há dinheiro suficiente para proteger essa estrutura fantástica, né? Sim. E complementando, Carlinhos, a gente tem que pensar muito, a gente fala muito tipo assim, de infraestrutura, de resiliência e tudo mais, né? Mas qual que é o nosso bem maior? Nosso bem maior é a nossa família, a nossa vida, mas é a nossa produção. Então, quando a gente fala, caiu tantas pontes, não foi só a ponte que caiu, não foi só a estrada que rompeu, não é só o custo da reconstrução. Tá, mas e qual que é a capacidade de escoamento da produção por X dias que não pôde acontecer? Então, quando eu falo em resiliência para a infraestrutura, eu não falo só da obra que caiu. Eu falo também da análise da faixa viária, do sistema viário, e como as vias se conectam entre elas e quais são alternativas para quais. Um exemplo muito claro. Vamos pegar aqui Itaara. Itaara, a serra, infelizmente, seguidamente está com eventos de ruptura, interrupções e tudo mais. Tá, mas qual que é a alternativa à descida de Itaara? É a estrada do Peral. E o Peral também está interditado. Então, talvez a estrada do Peral não deva receber uma atenção muito maior do governo, seja municipal, estadual, federal, não estou entrando no mérito, porque ela é a alternativa ao escoamento de toda a região noroeste para o porto. Então, se porventura tivesse rompido a ponte ali de Itaara, meu Deus, nós estaríamos até agora isolados. E se pegar, por exemplo, não algo tão grave, vamos diminuir o grau de importância, talvez, sair do âmbito intermunicipais e tudo mais, e para o âmbito mais local.
Será que uma região, exemplificando então a Quarta Colônia, eu tenho as estradas vicinais, mas será que as estradas vicinais têm alguma que liga várias cidades? E será que ela tem uma infraestrutura melhor do que a outra? Então, se eu prever que tal lugar eu posso ter um problema futuro, ou já aconteceu algum problema, eu posso preparar um outro local para ser o escoamento. E aí minha produção não vai parar. A minha criança vai para a escola, as coisas vão acontecer, o pessoal que trabalha lá pode vir para Santa Maria para trabalhar, e vice-versa. Então, essa questão de infraestrutura tem a ver com a conectividade, e tem a ver com o direito de ir e vir das pessoas. Assim, ó, Magno, por isso que eu digo, como é bom ouvir essas mentes que têm esse privilégio da pesquisa, porque agora nós só estamos falando em reconstruir e dar viabilidade temporária, sabe? Agora, de fazer isso, de parar, vamos tirar um raio-x dessa região aqui. Vamos entender. Vamos entender. Quer dizer, não vamos continuar persistindo nos erros. Aqui agora vamos fazer, aqui na 158, vamos fazer uma cortina de concreto, mas faz 60 e tantos anos que aquilo aí está sujeito sempre a desmoronamentos. Agora vamos fazer. Então, é muito, muito interessante, e eu cito sempre, na Quarta Colônia que eu acompanhei, o professor Enio Marquesan, né, ele fez um trabalho fantástico para drenar, porque cada um faz o seu sistema ali de escoamento de águas, e ele fez, vamos pegar todo o contexto dessa região aqui desse vale para fazer uma drenagem, né, que atenda a todos. Aí caiu no problema de cultural, né? Não, mas eu não vou deixar que mexam aqui na minha área, né? E dinheiro, sabe? Até a gente sugeriu para o Exército fazer, mas o Exército, como é em áreas privadas, não conseguimos. Então, eu vejo, Magno, vocês estão levantando, né? Como nós temos que dar um passo além de remediar. Só pegando o ganchinho da conversa do Magnus, essa questão das rodovias, né, ela foi extremamente crítica, inclusive durante as ações que a gente teve que fazer de imediato, as ações emergenciais de resgate das pessoas, né? Uhum. Porque em muitos lugares as rodovias impediram o acesso e nós estávamos, né, a Defesa Civil estava conseguindo chegar de avião, de helicóptero, né, de helicóptero, e às vezes por barco, com muita dificuldade, às vezes, por barco, né? Então, até nesses momentos, ela foi crítica, né? Não só depois de passado ali, mas até nessa questão de resgate, de ação da Defesa Civil, ela foi muito crucial, né? A gente tem o nosso colega, o professor Alejandro, que ele sempre fala, né? Essa questão da resiliência da malha rodoviária, que tem que haver robustez e redundância, que toda a rede viária tem que estar conectada. E a gente não tem isso, né? Uhum. Rompeu uma, se quebrou o elo, né? E aí a gente tem essas fragilidades viárias, né? Que foi o que aconteceu aqui. E esse exemplo da Estrada do Peral é excelente, né? A universidade hoje, porque agora também os projetos de vocês estão mudando, estão ganhando outra dimensão. O que nós já temos dentro da universidade que a gente pode oferecer para as prefeituras? Não, perfeito. A gente, primeiro, né, o nome é universidade porque aquilo ali é um universo de pessoas, de ideias e de pensamentos diferentes e áreas diferentes. Então é um ambiente que ele foi pensado para isso. Dentro da própria universidade, eu estou falando como pessoal, como geotécnico, como engenheiro, mas tem outros profissionais com a mesma formação, qualificados para trabalhar também em diferentes áreas. E a gente tem muita linha de pesquisa em coisas específicas. Por exemplo, vamos falar de pavimentação. A gente tem trabalhos de doutorado, uma tese foi defendida, eu orientei uma tese que defendeu agora da aluna Amanda Sagrilo em março desse ano, onde estava estudando a influência da água justamente na compactação para a subbase das estradas. O que acontece é usar tal material, com tal granulometria, eu estou montando um traço, um material para que funcione. E tem um outro trabalho, e agora com o solo, aonde a gente está estudando o que vai acontecer com o solo. E a partir disso a gente estima a vida útil de uma certa rodovia, com um número X de passadas automóveis, com carga máxima e tudo mais, a gente consegue ter essa previsão. E aí consegue ter o custo por metro
linear, estimado, e consegue ter a vida útil e estimar o prazo de validade dessa obra. Aplicando em rodovias, né? Se for aplicar na parte das pontes, por exemplo, né? O que a gente tem? A gente vai entrar um trabalho conjunto, que a gente não fala nada separado. E vamos botar um exemplo nosso, meu, da Ruth, de outros tantos professores, né? Precisa saber o quê? Precisa saber quando vai chover, depois que a gente soube quando vai chover e quanto vai chover, aonde a água vai ir, qual é a velocidade do escoamento, qual a lâmina da água que vai chegar, quanto tempo a área vai ficar inundada. Isso. Então, o que a gente consegue hoje fazer? Por exemplo, a gente precisa falar da malha, digamos, de estradas vicinais do interior. Hoje a Ruth consegue fazer um modelo de mapa onde ela pegou a chuva, ela consegue simular os alagamentos e ela consegue dizer aonde a água vai ir. E qual vai ser o efeito, seja para a várzea, seja para a agricultura, seja para o pavimento. Ela consegue dizer, né, Ruth, qual que é a velocidade da água e qual vai ser o ponto crítico de tal lugar. E tendo essa informação, outras áreas se aproveitam disso e vão multiplicando. Fantástico. Então tem coisa específica, tem coisas globais, e eu vou deixar a Ruth falar um pouquinho, que o professor fala demais, mas se a gente for falar do que a gente vem fazendo ao longo dos anos, aí a gente precisa de alguns programas, né? Então vamos e a tecnologia, né, as simulações, hoje tem uma facilidade enorme de fazer simulações em sistemas, em plataformas. E assim, né, muito, muito importante isso. Eu estava vendo aqui o prefeito de Tupã, que eu citei esses dias também, o Gustavo Terra, né? Eu tenho 2.000 quilômetros de estradas municipais. Santiago, 1.200 quilômetros de estradas municipais. Olha o desafio é tão grande que parece impossível, mas dá para melhorar muito. Então, hoje em dia, assim, só para complementar e pegar o gancho dessa questão da modelagem do ponto de vista hidrológico, né? Assim, a gente consegue, com uma certa antecedência, né? E vamos pegar todas as conexões que a gente consegue fazer, a gente consegue pegar a informação da meteorologia, que tem nos trazido dados muito precisos, né? Com uma antecedência aí de 3 dias. Então, com uma antecedência de 5 dias, a gente já consegue fazer uma simulação bastante próxima do que vai acontecer. Então, você imagina que você, em 3 dias, né, passa essa informação para a Defesa Civil, a Defesa Civil faz o alerta, e aí é um alerta mais localizado, não aquela mancha no mapa. É um alerta em que a gente consegue identificar, por exemplo, dentro das cidades, quantas casas vão ser atingidas, quais serão as casas que serão atingidas. Que coisa. E aí isso faz com que a população crie uma confiança maior também no sistema da Defesa Civil. Porque teve um alerta o ano passado, mandaram a gente sair, não aconteceu nada. E esse ano tem alerta, de novo eu não vou sair, porque ano passado veio alerta e não aconteceu nada. E aí esse ano acontece. Né? Então, existe uma robustez também no processo que a gente ganha quando a gente se apropria de informações de diferentes áreas para construir uma ferramenta mais robusta. Então, a meteorologia vai me dar para a hidrologia uma informação que, com uma certa antecedência, eu já consigo avisar a população por meio da Defesa Civil do que vai acontecer. E é uma informação mais organizada. Eu consigo atuar preventivamente, seja na cidade, seja na área agrícola, que dá o tempo de tirar uma colheitadeira, recolher o trator para uma área mais segura, porque eu já sei em que cotas eu vou chegar ao nível da água. É impressionante te ver essa cena daquele mar de carros embaixo d'água. Mas que coisa impressionante, né? É surreal. E é lógico, aqui na nossa região, a gente não teve esse tempo. Porque os processos hidrológicos que acontecem aqui, eles foram muito rápidos. A gente, em questão de poucas horas, a gente teve ponte caindo, encosta vindo abaixo, pessoas vindo a óbito, né? Estradas interrompidas. Então, ele tem a especificidade da região nossa aqui, ela demanda que a gente tenha um conhecimento muito localizado de processos e que essa antecedência, esses estudos com mais antecedência sejam feitos, porque eu não tenho o tempo que teve a região metropolitana para se preparar que a onda de cheia estava chegando lá.
eu tenho que me preparar com antecedência aqui. Eu tenho que avisar a população antes que comece a chover, né? Para que isso tudo aconteça. Então, eu vejo que a gente consegue casar muito bem, eu falando do ponto de vista da hidrologia, mas essa mesma ferramenta o professor Magnus vai usar para ele identificar quais são as áreas que vão ficar mais ou menos suscetíveis, né? A gente consegue hoje em dia fazer as modelagens e identificar quais serão aquelas pontes que elas vão ficar submersas. Então a gente consegue fazer esse tipo de modelagem, né? Hoje a gente tem ferramenta, né? É lógico, e além dessas infraestruturas que são muito grandes, talvez, né, como rodovias, né, pontes, assim, a gente também tem a questão dos alagamentos em áreas urbanas. Né, a gente fez, a UFSM, em conjunto com a URGS aqui, fez muito oportunamente uma nota técnica sobre o município de Porto Alegre. A gente fez um tipo de simulação como essa, já alertando que determinadas regiões de Porto Alegre ficariam alagadas se caso tivéssemos uma chuva importante em Porto Alegre. E tivemos, né? Não sei se vocês recordam, mas foi veiculado na mídia bairros como Restinga Seca, né, que está distante do Guaíba, que ficou completamente alagado em função de uma insuficiência do sistema de drenagem que colapsou por uma combinação de fatores, né? Então, isso também a gente consegue avaliar, né? Avaliar aquela infraestrutura que já está instalada dentro das cidades, como elas se comportam quando a gente tem combinações desse tipo, né? Então, o mapeamento, ele consegue ser bem abrangente e contemplar as diferentes infraestruturas que a gente tem. Se constrói uma obra, né, uma rodovia e tal, mas e se vier um efeito desse extremo, ela vira uma arma contra, né, como aconteceu, a gente viu isso. Bom, pessoal, já estamos em cima, já se foi o segundo bloco também, muito importante, nós damos uma guinada, assim, mas muito prático. Essas informações, assim, tem que ser muito levadas em consideração pelos prefeitos, pelos gestores públicos, que nós estamos dando aqui só uma pequena amostra do que pode ser feito, né? E está aqui uma universidade do nosso lado. Nós já voltamos para o último bloco desse Pense Grande, com o carinho da Cotricel, do Sebrae e da imobiliária Cancian. Já voltamos. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. So darling, take my hand, you got to understand, I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy, I don't wanna just be friends. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vencer mais. Assine agora pelo WhatsApp 55 32 13 7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. Conheça as delícias da nova pastelaria Delivery da região, Império do Pastel. Com cardápio variado e saboroso, temos opções de pastéis de massa artesanal para todos os gostos, desde os tradicionais de carne até a linha gourmet, como de camarão ao molho da casa. Disponível no delivery ou retirado no local. Tudo feito com ingredientes frescos e de qualidade. Império do Pastel, qualidade e preço bom. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber.
falar do que a gente está pensando em fazer dentro do CT, ali os grupos. Isso, pode começar, daí depois eu complemento. Que agora vamos passar a régua, né? Tem uns 10 minutinhos. Eu pego os pontos que faltou e complemento e faço. Não, o Magno, se dá corda, esse pessoal de Juí aí gosta de conversar. Ok, Fernando? Vamos lá? Vamos para o último bloco desse programa especial que trata da reconstrução do centro do Rio Grande do Sul, com 2 mestres aqui do Centro de Tecnologia da UFSM, né, a professora Ruth, o professor Magnus. Olha, eu disse para eles assim, nós podíamos ter encerrado o programa já no primeiro bloco com a quantidade de informações, de orientações, de conscientização, não só da sociedade como um todo, mas dos gestores públicos, de trabalharmos em conjunto, porque uma crise dessas, ela envolve muito conhecimento de várias frentes, na área tecnológica, na área ambiental, área florestal, a necessidade de muita interação, muita troca de experiências. Então eu fico feliz e faço mais uma vez o alerta para os prefeitos da região que se unam nesse esforço de reconstrução, porque nós vamos ter poucos recursos, temos pouco tempo para encaminhar a Defesa Civil pré-projetos de reconstrução. Então nós temos aqui com a universidade aqui do nosso lado que pode nos servir muito nessa transposição de período que nós passamos. Professora Ruth. Então, eu gostaria de mencionar assim, que a gente dentro do CT, como a solução desses problemas, ela passa por áreas que são multidisciplinares, né? Mas a gente começou a fazer a nossa tarefa de casa e conversando com grupos de colegas dentro do CT que a gente identifica que tem uma afinidade muito grande nos tipos de projeto que devem ser desenvolvidos, né? Então a gente está desenvolvendo, né, algumas ações, né, que assim os municípios podem nos procurar, né? Então especialmente a questão de estudos, né, do risco geotécnico, o risco hidrológico, né? Como planejar as cidades para que elas fiquem resilientes no enfrentamento a esses riscos futuros, né? Então a gente está trabalhando em parceria com o professor Magnus, né, na questão de mapeamento, na parte de simulação, na parte de orientação, de como isso pode vir a ser incorporado num plano diretor de uso e ocupação do solo. Então a gente também está em conversa com o pessoal da arquitetura, porque muitos municípios hoje, eles vão, se a gente repensar a organização do espaço urbano e do meio rural também, a gente vai ter que pensar em estratégias diferentes, edificações que talvez vão ser diferentes, né? Com técnicas, com materiais que vão ser diferentes no futuro. Então a gente vê que tem que pensar isso junto, né? A gente tem que estabelecer essa parceria, né? Então a gente fica à disposição para esse tipo de conversa, né? Tem demandas muito relacionadas a isso. A gente está com hoje também um problema muito grande, porque a gente tem algumas diretrizes que são para os projetos das pontes e as obras de drenagem, né, do DAER, por exemplo. Então a gente tem algumas orientações técnicas para projeto, e são baseadas, essas orientações técnicas que nos guiam no projeto de engenharia, elas estão bastante desatualizadas, né? E elas também não incorporam esses eventos. Então a UFSM já tem, no nosso grupo ali de pesquisa, a gente já trabalhou bastante com a questão de chuvas intensas, revisão de critérios de projeto, né? E aí agora a gente já vai levar essa proposta para o DAER, para que eles modifiquem algumas instruções de projeto, incorporando soluções que a gente já tem prontas dentro da UFSM. Então, eu vou deixar para o professor Magnus complementar, mas eu vejo que assim, talvez a gente já tenha muitas coisas prontas para mostrar para o gestor, né? Para o engenheiro, que ele está precisando um subsídio para encaminhar um plano, né, de trabalho desses numa situação emergencial. A gente precisa que as pessoas nos procurem, porque a gente não sabe quais são as demandas de cada município, né? E surgiram demandas novas que nem estavam no escopo. Exato. Então, eu queria dizer assim que a gente está aberto, né? Acho que o canal de comunicação está estabelecido, o Centro de Tecnologia, a Universidade, e eu acho que o nosso papel é isso, sabe? Tentar
ter essa conversa contigo, mostrar do que a gente é capaz, do que a gente tem feito. Por exemplo, na parte de planejamento contra inundações, a gente teve oportunidade dentro do nosso grupo de pesquisa de participar de planos para outros estados, de capitais de outros estados, né? Então, esse know-how ele já existe. A gente consegue implementar soluções melhoradas ainda, porque nós estamos aqui nessa nossa região, né? Então, eu acho que é isso, sabe? A gente tem um potencial muito grande. É interessante, né, Ruth? Porque o Dair agora, que antes podia bater em ouvidos moucos, agora vão ser bem recebidos. Por quê? Né? Porque quebrou esses paradigmas todos. Então, o momento de crise traz essas oportunidades para melhorias. Exato. Nós deixamos o Magnus para o fim, porque senão se deixa ele tomar conta do espaço todo, né, Magnus? Não é tanto assim, não. Não, mas eu acho que é falar mais ou menos o que a Ruth falou, mas talvez com outras palavras. Né? O que acontece? A gente não está no momento de inventar a roda. A gente tem o estudo, a gente já inventou a roda, a gente tem uma engenharia qualificada para responder ao que vem acontecendo. Só que talvez eu tenha uma roda, a Ruth tenha outra roda, o senhor tenha outra, a gente vai precisar juntar aí 4 rodas para fazer um carro que talvez tenha a tal da resiliência e estabilidade para rodar e ser seguro. Então o que a gente precisa? A gente precisa ser desafiado para ter as demandas e poder juntar esses conhecimentos. A gente vai juntar para um projeto conhecimentos num grupo, para outro projeto conhecimentos de outro grupo, outros projetos um outro grupo. E assim a universidade tem essa capacidade de se moldar aos desafios que vêm pela frente. Uma coisa que eu acho muito importante é que a gente vem trabalhando. Tá, mas se vocês vêm trabalhando, por que aconteceu tudo isso no estado e por que ele não está pronto? Sim. A gente trabalha, todo mundo está pronto, mas ninguém está preparado para um evento desse tamanho. Só que a gente tem que cuidar para não ter o esquecimento do que aconteceu. Porque o que aconteceu hoje não pode ser esquecido e acontecer daqui 10, 20, 50, 100 anos. Esse é o grande tormento, né? De passar e não vai acontecer mais. Isso, então eu acho que a nossa geração, ela tem um compromisso, e a universidade tem esse compromisso de deixar muito mapeado e reportado o que aconteceu. Porque hoje a gente pode usar o que aconteceu como o marco zero para nossas análises. Se eu quero saber se uma encosta rompeu ou não rompeu, eu consigo fazer uma simulação numérica e pegar o ponto que ela rompeu para aquele ser meu zero e simular os outros pontos com base naquilo. Porque eu tenho o caso real do que aconteceu. Excelente. Certo? Excelente. Eu estou respeitando a natureza e estou tendo o caso real. Qual que é o meu grau de assertividade? Talvez é 70%. Mas 70% é muita coisa. Né? Eu não preciso trabalhar com 99%. Em outro momento, como se faria isso? Se simularia um exemplo real de uma encosta que levaria à ruptura. Elas estão rompidas. Então eu posso aproveitar isso para calibrar os modelos. Em outro momento, o pessoal da hidráulica teria que simular a maior cheia da história. Eu teria que ir lá para fazer a tal da ponte, que a gente fala tanto, falar com o senhor lá, vou lá no tal distrito, procuro lá, bato na porta, qual que é o senhor mais velho que mora na região? Ah, é aquele lá. Ah, então, qual que é a maior cheia que o senhor já viu? Ah, não, meu avô falou que a água já foi até aquela árvore. Ah, então tá, então a ponte eu vou fazer com a árvore até a altura lá, porque foi o senhor que falou. Não, a gente tem esse dado. Só que esse dado não pode ser esquecido. Então eu acho que a gente tem a capacidade técnica, hoje a gente tem as informações, a gente já passou, a gente está no período da reconstrução, então a gente tem que entender o que aconteceu, se preparar para isso, reportar isso e usar isso para calibrar o nosso futuro. Perfeito. Né? Então, eu acho que esse é o compromisso da universidade. E a universidade tem essa capacidade. Não porque nós somos melhores ou piores que os outros. Não, porque as pessoas que estão ali dentro, o dia a dia delas é fazer isso. É estudar isso, é mostrar isso. O que a gente tem na universidade? São só professores? Não, tem muito técnico que está ali há muitos anos. Tem os nossos alunos de graduação que tem que preparar para o mercado. Então, se a demanda chega agora, a gente trabalha e envolve os nossos alunos, a gente capacita melhor o aluno e no mercado ele vai estar mais preparado para isso. Ele vai sair com a cabeça aberta, entendendo o problema e a necessidade do interior. Né? O destino de muitos alunos nossos são as prefeituras, por exemplo. Né? A gente tem alunos de pós-graduação que trabalham muito com nós. O que é um aluno de pós-graduação?
é um engenheiro civil que está fazendo uma especialização no concurso. Então, quando a gente fala, não, a gente tem uma equipe técnica que pode trabalhar, que é composta por 3 professores e 9 alunos de pós-graduação. O pessoal olha assim, mas estão colocando alunos? Não, a gente está colocando engenheiros e engenheiras formadas em suas especialidades e que estão buscando ainda mais de uma especialização naquela área específica. Ou seja, é grande chance desses aí ser os melhores profissionais da nossa região nesse momento. Então a universidade tem essa capacidade e tem a boa vontade de trabalhar. E voltando, né, que as crises surgem as oportunidades. Quer dizer, para a academia, um evento climático desses é uma fonte de informações de um valor extraordinário. Exato. Extraordinário, que tu deixa de fazer uma simulação para trabalhar com fatos. Exato. Fatos e dados. Então mudou muito. Então, assim, eu vejo o benefício que a academia vai ter e os futuros profissionais, né? É um luxo assim, a quantidade de informações que estamos tendo. Eu vou complementar e pegando esse gancho da questão da informação que o professor Magnus fala, da questão do registro, né? A gente só consegue construir modelos e fazer cenários de previsão do que pode acontecer, dos futuros riscos, por exemplo, se a gente conseguiu calibrar nossos modelos. Uhum. Um dos grandes problemas que nós temos aqui na região central do estado é uma ausência completa de monitoramento, né? Então, a gente não consegue hoje desenvolver bons modelos porque os dados que nós temos informações precisas. São muito escassos. O que nós temos é um monitoramento centralizado em um ou outro grupo de pesquisa, em geral vinculado à universidade. E essas pesquisas normalmente ficam relacionadas a estudos de teses, mestrados, e que a gente tem ali um período de monitoramento 2 anos, 4 anos, e depois ele é interrompido. Uhum. Nós não temos continuidade de monitoramento, porque não é a nossa expertise, quer dizer, não é a nossa responsabilidade fazer o monitoramento. Não que a gente não tenha expertise, a gente tem, mas não é de responsabilidade. É imperdoável que então, tem essa falta de dados. A gente não tem na região central do estado monitoramento hidrometeorológico e geotécnico, que é algo que a gente precisa investir, né? A própria Agência Nacional de Águas e Saneamento fez uma estimativa de custo e ela avaliou que para cada real que a gente investir em monitoramento, a gente economiza mais de R$600 num evento climático extremo como esse, né? Porque a gente conseguiu preparar a região, né? Então, assim, a gente está carecendo muito de monitoramento. Então, fica um aviso assim, para que todos os municípios eles identifiquem, assim como no Cais do Porto, em Porto Alegre, a gente tem a marca da cheia de 41 e aquilo está vivo na cabeça das pessoas, né? Que todos os municípios eles marquem a cota da cheia de 2024, porque a gente não esqueça de contar essa história. Porque quem viveu a cheia de 41, muita gente já não está mais aqui para contar essa história, né? Então, essa questão do esquecimento, ele é um processo natural do ser humano, né? À medida que aquele evento não se repete mais. E isso o ser humano parece que faz questão, né, de esquecer. Exato. E isso é motivo, muitas vezes, suficiente para que aquelas áreas que eram de risco geotécnico ou de risco hidrológico, elas voltem a ser ocupadas. E a gente não pode mais deixar que isso aconteça. Olha, professora Ruth, eu, assim, fiquei encantado com essa oportunidade de vocês estarem aqui e certamente nós vamos repercutir bastante, nós precisamos ampliar. Vocês foram muito felizes em reportar o conhecimento que vocês têm e a possibilidade que se tem de prever com bem mais antecedência, em trabalhar essas informações, trabalhar esses dados. Eu estou encantado. Adorei a vinda de vocês aqui e esperamos assim que haja essa conscientização do poder público e da população, né, de que esse evento pode voltar a ocorrer e nós temos que estar preparados. Muito obrigado pelo carinho, tá? E assim, tenho certeza que vocês prestaram um grande serviço à comunidade. Muito obrigado, professora. Obrigada a você. Obrigado, carinho. Sempre à disposição. Obrigado, Magnus. Nós encerramos aqui esse Pense Grande especial
dedicado à reconstrução do Rio Grande do Sul. Tivemos um programa maravilhoso, graças ao prestígio aqui da Coticel, da Imobiliária Cancian e do Sebrae. Até a próxima, muito obrigado. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber.